Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os direitos dos idosos, mas sob uma perspectiva diferente, a do setor de serviços e do empreendimento. Eu falo agora com o Mauro Schweitzer. Ele é CEO da empresa Cronossomos. Mauro, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado, Marcelo. Obrigado, produção. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar participando desse programa com vocês. Para a gente também é um grande prazer recebê-lo. A minha primeira pergunta, Mauro, vai falar um pouco sobre a sua história. Você foi executivo de grandes empresas, multinacionais, setores dinâmicos e muito competitivos, também consultor de grandes empresas, e deu essa guinada para o setor, para o empreendimento próprio e voltado a um público tão específico, né? O público com 60 anos ou mais. No caso, vocês até ampliaram de 50 anos ou mais. Exato. Fala um pouco para a gente sobre essa história, como é que isso tudo começou? Marcelo, determinar exatamente quando isso começou, para mim, é até uma incógnita. Mas eu posso te dizer que remonta eu acho que ao início da minha carreira. Tá? Eu presenciei certas coisas em família que foram bastante marcantes para mim. Eu estou falando que quando eu era adolescente, meu pai com 40 anos, década de 70, ele se viu sendo mandado embora e com uma carreira, uma trajetória de uma empresa grande, 20 anos de trabalho nessa empresa, na qual ele começou como office boy e chegou à diretoria. Né? E 40 e poucos anos, com 4 filhos para criar, ele se viu no mercado com uma grande dificuldade de recolocação, voltou a fazer, na época, o telecurso, o segundo grau, para completar o segundo grau, ingressar numa faculdade e cuidando de família, estudando e trabalhando. Isso daí, para mim, foi bastante marcante. Vendo meu avô também, com 81 anos, no ano em que ele parou de trabalhar, ele veio a falecer no dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, assim, certas sinalizações para mim foram meio marcantes na vida, na história, na minha trajetória. E eu tinha uma decisão. Eu achava assim, eu não queria seguir a trajetória do meu pai, né, de aos 40 anos estar completamente dependente de uma situação como essa. E eu via também que eu venho de uma cultura alemã, né? E o alemão, de certa forma, o europeu, de uma certa forma, e o americano, eles estão habituados a se preparar para a velhice. A velhice para o brasileiro é uma coisa completamente nova, assim, é uma realidade a qual a gente está começando a experimentar isso agora. Né? Não remonta muito tempo, a gente via reportagens falando que uma idosa de 40 anos faleceu atropelada por um bonde. Então, assim, e hoje em dia a gente está falando de uma perspectiva de vida que ultrapassa aí os 80, 85 anos. Né? Então, sim, isso vem de longa data. Né? Então, basicamente, eu acho que eu traduziria isso aí. E daí veio essa ideia de criar uma empresa voltada para esse público, já oferecendo serviços que falam um pouco dessa história que você colocou, questão de mercado de trabalho, uma atenção especial. É bastante amplo o espectro que vocês trabalham nesse serviço voltado aos idosos e ao público sênior. Na verdade, assim, na minha trajetória profissional, muita coisa eu busquei fazer pelo lado social, tá? Então, até pela consultoria, as empresas que eu passei, eu sempre procurei me engajar de alguma forma nas iniciativas sociais. Curiosamente, durante os primeiros 20 anos de atuação, eu percebi também uma tendência muito grande das empresas de atuarem no nicho da criança e do adolescente, da educação, da formação. Né? E aí eu comecei a sentir essa falta de alguma ação social com o público da terceira idade. Tá? Então, eu acho que casou as duas coisas, tanto essa minha atuação no terceiro setor com essa questão profissional. Eu acho que eu fui somando, fui ligando esses pontos e construindo isso. Tem alguns pontos que são interessantes, alguns valores da empresa Cronossomos que dizem respeito a esse público-alvo. A questão da autonomia, a questão da liberdade e a questão da participação.
são valores que também estão ligados ao Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, sobre a qual falávamos agora há pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tripé, esse eixo de autonomia, liberdade e participação, a importância disso na vida dos idosos. Então, são coisas curiosas que a gente vai aprendendo ao longo da trajetória que a gente foi estudando esse tema. Existe uma brincadeira para quem trabalha com a população mais idosa que fala que o idoso desenvolve um superpoder, né? Quando me falaram isso a primeira vez, eu fiquei meio chocado. Eu falei, qual é esse superpoder? É o da invisibilidade, porque ele passa a ser despercebido, né? Se a palavra existe, a não ser mais percebido pelo mercado de trabalho, ele passa a não ser percebido pelo poder público, né, por várias iniciativas e até pela própria indústria de consumo, tá? Indústria de consumo e serviço. Você vê que até a publicidade toda que nós vemos na mídia aberta, de um modo geral, ela é totalmente voltada para um público até os 30 anos, né? É um público ingressante na economia. Você não tem muita preocupação com o tema de desenvolver produtos, serviços que sejam efetivamente voltados para o idoso, né? Ou para os 50 a mais. Então, quando a gente fala da questão desse tripé, é porque o pouco que se estuda a respeito ainda se estuda de uma forma que tenta categorizar por faixa etária. Tá? E eu vou te dar até o exemplo agora da vacinação. A vacinação que está acontecendo, ela está, naturalmente, você tem que trabalhar massas e tal, você está buscando uma solução através de faixa etária. Então, se vacina acima de 90, depois de 85 a 90, mas se a gente traz isso para a realidade hoje do país, por falta de informação, o idoso é tratado dessa forma. Tanto é que até a medida que surgiu aí que foi uma inovação sobre o Estatuto do Idoso, que criou para quem tem mais de 80 anos uma prioridade sobre quem já tem prioridade. Então, a gente está trabalhando a questão de olhar idades. Mas se a gente olha para os indivíduos hoje, se você pega, você vai encontrar pessoas com 60 anos que estão numa situação de debilidade, né? E você vai encontrar pessoas de 90 anos que estão dirigindo, morando sozinhos, fazendo sua comida. Então, eu acho que o que a gente busca fazer é entender o indivíduo do ponto de vista persona, sabe? É olhar para ele sobre a ótica individual e ver o que realmente ele demanda, o que ele precisa. E eu acho que dessa forma a gente consegue atender o aspecto de respeito, né? Porque o ser humano ele quer continuar participativo, né? Somos seres sociáveis, né? Então é isso que a gente busca fazer. E se a gente consegue, usando a tecnologia, me perdoe, mas se a gente consegue usar a tecnologia, que talvez eles tenham dificuldade de usar, mas se a gente consegue utilizá-la para conectar essas pessoas, eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito bacana também de reinserção e de... Por favor, complete. Né? E de socialização. Tá. E esse ponto que você tocou agora é duas questões, né? Você citou a questão da vacinação, isso aí remete imediatamente à questão da pandemia. É sempre bom lembrar o público, a parcela da população, não vou chamar de público, a parcela da população que mais está sob ameaça, que mais está sofrendo é aquela com 60 anos ou mais, né? E faço aqui um apelo para que a população continue tendo os cuidados necessários para a gente preservar toda a nossa população, mas especialmente esse grupo. Agora, essa mudança, né, essas mudanças que vieram com a pandemia, vocês já estavam no mercado há mais tempo, antes disso tudo começar. Como é que está sendo essa mudança para esse público, especialmente na questão do atendimento, que já não pode mais ter todo aquele atendimento personalizado, no sentido de ir pessoalmente, ter o contato pessoal com essas pessoas, e oferecer agora o serviço de uma forma digital, de uma forma online, para um público que é justamente aquele que tem menos familiaridade com essas tecnologias. Como é que vocês observam essa mudança? Como os clientes, as pessoas com quem vocês trabalham, estão recebendo essa mudança aí de paradigma?
É fantástico você tocar nesse ponto. A gente sim, de fato, quando a pandemia chegou, a gente teve que encarar esse desafio, primeiro de tirar essa participação presencial, né? E começar a tentar substituir isso de outras formas. De fato, nós encontramos aí pessoas que têm mais familiaridade do que eu, né, com tecnologia, para surpresa nossa. Então, isso Uhum. ajudou bastante. Em outros casos, nós tivemos que substituir por uma ferramenta bastante antiga, mas assim muito familiarizada da população, que é o telefone, né? Sim, E olha, eu vou te dizer o seguinte: se a gente não estava, como sociedade, preparado para enfrentar essa pandemia, imagine com essa população. Então, eu vou te dizer o seguinte: nós tivemos que correr com algumas ações. Nós tivemos, no início da pandemia, uma situação que foi extremamente crítica, que algumas prefeituras, alguns municípios decretaram o lockdown e só permitiram que profissionais da saúde transitassem pela cidade. Não sei se você recorda disso. Nós sim, vivemos aí claro, de 2 a muito 3 duro. semanas que foram muito complicadas. E o que aconteceu? Esqueceram de considerar a parcela de cuidadores que não são da área de saúde e que não dispunham de uma carteira ou de uma identificação que os permitisse, os habilitasse a trafegar. Então, muitos idosos, muitos, e eu vou te falar assim que nos chocou, ficaram à deriva, ficaram à própria sorte. Então, como o brasileiro é um povo solidário, houve uma mobilização. Em alguns casos, a gente conseguiu ativar essa mobilização, entrando em contato com o síndico de condomínio, com o porteiro do condomínio, de alguma forma chegando até eles. Mas imagina muita gente que não era capaz sequer de fazer a sua refeição e ficar Uhum. desabastecido a sua despensa. Então, Sim, tivemos que correr com. Foi ótimo, a tecnologia veio a nosso favor, a gente conseguiu fazer compras online, mas também, como todo mundo correu para compras online, os prazos de entrega ficaram comprometidos. Então, outra uhum. loucura que a gente teve que vivenciar. E, assim, fica um apelo, até como você tocou nesse assunto, fica um apelo para que os nossos senadores, os nossos congressistas, eles tenham mais carinho. Eu sei que está na pauta, mas assim, na vida prática, os nossos idosos realmente mostraram o superpoder em ação. Eles ficaram invisíveis nas medidas que foram, de modo geral, tomadas aí pelas prefeituras e pelos governos locais. Fica registrado aqui o apelo. O programa é Cidadania. A gente está falando da cidadania dessas pessoas também, quando toca em todos esses direitos. E é claro, né, como é uma perspectiva do setor de serviços e do setor dos empreendimentos, fica aqui também essa oportunidade que nós temos de estar trazendo informações educativas para esse público e juntando aí a sociedade com a instituição, com o Congresso Nacional, especialmente com a gente aqui do Senado Federal. Agora, essa perspectiva que você sempre teve em vida também, de ter um olhar para o social, talvez tenha sido uma das molas propulsoras aí de uma ideia inovadora que vocês trouxeram, que é uma certificação de empresas amigas do idoso. Vocês criaram um selo Empresa Amiga do Idoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa especificamente, sobre o selo. O que significa uma empresa ter o selo que ela precisa mostrar para ser certificada como uma empresa amiga do idoso? Bacana, obrigado pela oportunidade de falar disso. Isso foi também pensando o seguinte: nós começamos uma atuação muito voltada ao indivíduo, né? Nós apelidamos o nosso cliente, né? O nosso idoso, de belonger, né? E o belonger pelo contexto, né? De ser longevo, e o belonger de pertencimento, que eu acho que é uma Um coisa, trocadilho com o inglês aí, né? um Usando trocadilho, palavra em né? inglês. Para Uhum. trazer assim essa identidade. Certo. E o que a gente percebeu foi o seguinte: como é que a gente pode, além de atuar, né, na questão da valorização dessa participação, apoiando esse idoso, que é uma fatia significativa da economia nacional,
e a gente não pode esquecer na inversão que a pirâmide etária tá tomando, né? Então, em breve, essa população de 60 a 65 mais, ela já vai ocupar 30% da parcela da população, né? Então, temos aí que ter não só uma ação junto às pessoas, mas também uma ação junto à sociedade e, de alguma forma, dentro da área da iniciativa privada. Então, o que surgiu foi o seguinte: a gente vê que é um público que consome, é um público que tem contribuição na economia, que, por outro lado, sofre um preconceito muito grande, né, dentro do mercado de trabalho. Como eu falei, eu dei o exemplo do meu pai, década de 70, 40 anos, já era digamos assim, obsoleto, e parece que isso não mudou muito, né? O mercado continua tendo uma reação com os profissionais mais seniors sobre a desculpa de que eles são mais caros ou sobre a desculpa de que eles não têm o mesmo rendimento, ignorando toda a contribuição da experiência, ignorando toda a contribuição, né, da maturidade. Nós resolvemos atacar, então, a questão da iniciativa privada e permitir que o próprio consumidor tenha a chance de, entre duas opções, escolher aquela que valoriza a terceira idade. Então, o selo é fundamentado em 3 pilares. Primeiro, a empresa que tenha uma visão de mercado realmente diferenciada para atender esse público. Então, isso vai desde ter produtos, serviços efetivamente direcionados para esse público. Não adianta simplesmente mudar a embalagem, né? A gente está falando de ter canais de comunicação, de ter o meio de acessar esse público, que não seja simplesmente pelo aplicativo, tá? Então, vou te dar até um exemplo. Assim, a gente viveu também uma condição na pandemia que foi cruel. Imagina que todos os bancos, né, quase sem exceção, simplesmente transformaram os seus informes de rendimento nos meios digitais. Então, antigamente, que a gente recebia pelo correio, que estava habituado a receber pelo correio, hoje a gente não recebe. Você imagina uma pessoa de 70 anos ter que sair de casa no meio da pandemia para ir no banco para conseguir, porque justamente não consegue ter o meio de acessar? Então, cadê o respeito a esse público, né? Então, eu espero que agora, a gente entrando no novo ciclo de declaração de imposto de renda, que os bancos observem essa questão e respeitem os seus idosos e encaminhem às residências os informes. E de forma proativa, né? Não precisa esperar o idoso, a pessoa solicitar. Se o banco já tem um cadastro, ou qualquer empresa que seja, né? Já tem um cadastro, sabe da idade do seu cliente, pergunte, você quer receber, né? Atitudes dessa forma são os princípios mercadológicos do selo, né? Exatamente. Essa é a vertente mercadológica. A outra vertente é a própria de políticas internas. É impressionante como, numa pesquisa que fizemos, apesar de ter muitas empresas com mais de 500, que são já consideradas empresas grandes, são poucas as que você percebe que tem funcionários se aposentando. É cruel saber que a pessoa, quando chega próximo dos 60, ela já é olhada para ser desligada ou é estimulada a sair. Então, assim, dentro das políticas internas, a gente gostaria de ter o seguinte: da mesma forma que empresas têm políticas de phase-in, né, ou seja, de trazer profissional para o mercado, com capacitação, programa de trainee, programa de estagiário, que essas empresas também tivessem essa preocupação com o phase-out, né? Com como é que eu cuido desse meu profissional que deu boa parcela da vida dele trabalhando nessa empresa e que agora chega num desafio novo e que ele provavelmente tem muito ainda de contribuição e é que ele pode ainda encontrar os meios. Então, assim, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Vai para a parte da responsabilidade e impacto social aí, né? Já é um gancho para esse então, esse tripé, né? Ainda fechando aqui, são empresas que têm a preocupação, que têm políticas de previdência privada. Então, a gente observa isso também para saber se ele efetivamente tem uma preocupação com o dia seguinte do seu funcionário quando ele se desliga por aposentadoria. E o terceiro vetor é o vetor, né, o terceiro pilar, que é o pilar da responsabilidade social. Sim. Então, a gente percebe, Marcelo, que muitas empresas têm uma fatia significativa da sua receita oriunda do público
né? Aí eu falo até dos 50 a mais. Então, vamos pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica. Não é mistério, não é segredo. A gente pode até intuir que mais de 50% do resultado, do faturamento dessas empresas é oriundo de um público 50 a mais, né? E quando a gente olha para a contribuição social, para as ações sociais que essa indústria traz de volta, para mim isso é uma devolução. Muito dessa devolução está voltada para o campo da educação, da criança e do adolescente, e raramente alguma coisa é feita para o público de 50, 60 a mais, para o público idoso. Então, o que a gente está querendo buscar é pelo menos uma coerência, né? Se você tem, como empresa, uma parcela significativa da sua receita e do seu resultado oriundos, né, de uma faixa etária mais alta, dentro do campo da responsabilidade social, seja coerente e devolva essa parcela na mesma proporção. Então, assim, os 3 pilares são esses. Eu acho que, com isso, dentro do que está hoje muito em voga do ESG, né, que é o Environment and Social Governance, né, que se fala muito da responsabilidade social e ambiental das empresas. O que a gente está querendo realmente é estimular que as empresas saiam desse discurso, né? A gente começa a ver um movimento em algumas empresas, ainda é incipiente, voltados ao etarismo, tá? Mas eu acho que isso tende a ganhar força. Sem falar que é o seguinte, o público de 50, 60 a mais é um público que simplesmente abrange todos os outros públicos. Ele abrange a causa da mulher, ele abrange a causa, eu não gosto de dizer racial, mas é assim que tem sido tratado. A étnica, sim. A étnica, né? Ele abrange a causa religiosa, ele simplesmente ele é capaz de fazer a inclusão de uma forma generalizada. E hoje pouco se fala em inclusão desse público. E a importância econômica também, né? Vale destacar aqui que, segundo dados do IBGE, cerca de 20% da população com mais de 60 anos responde por mais de 50% da renda dos lares onde vivem. Isso implica as gerações mais novas, né? E também, claro, todos os seus familiares. Tem outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui dentro dos serviços aí, colocados à disposição dessa faixa etária que a gente está colocando, dos nossos idosos, que é a questão de capacitação de recursos humanos em geriatria e gerontologia, que também é destacado na lei, no seu artigo 3º, é dado como uma das prioridades para esse público. E é uma das áreas de atividade da Cronosomos. Eu gostaria que a gente concluísse a entrevista com uma fala sobre esse aspecto e a importância dessa capacitação e reciclagem desses profissionais. Olha, é perfeito o ponto. É uma coisa que surpreende também, eu acho que você deve ter também tido acesso a essas informações. É uma área que tem crescido bastante, né? Principalmente a gerontologia, que ela é mais recente, né? E quando a gente fala gerontologia, eu acho que cabe aqui explicar até o que é a gerontologia, porque muita gente ainda na sociedade desconhece. Conhece o geriatra, que é o médico, né? E desconhece o que é o papel do gerontólogo, que ele não é um médico, mas ele é um profissional que tem uma visão mais ampla e que ele é responsável pela gestão, e aí seja individualizado, ou seja, populacional, né, desse público de maior faixa etária. Então, é um papel bastante interessante, mas assim, a gente tem muitos desafios ainda, e muitos desafios voltados até no campo do entendimento das diversas comorbidades que nos afetam de um modo geral. Eu gosto de citar aqui, apesar de eu não falar com propriedade, eu não sou da área médica, apesar de ter atuado em plano de saúde por muitos anos, desenvolvi questões de estudos relacionados com gestão de pacientes crônicos e tudo mais. Eu costumo fazer analogia, que se a gente fosse tratar a velhice ou a senescência, que também poucos conhecem a palavra, né, como uma doença, ela seria uma doença crônica, porque ainda não descobriram a cura
para o nosso processo de envelhecimento. A gente consegue retardar, mas a gente não tem essa cura. Então, a gente tem que aprender a conviver com ela, né? E aprender a conviver passa por vários aspectos, Marcelo. A gente tem percebido muito, eu falei da questão da falta de cultura no país com relação ao processo de envelhecimento, mas, assim, uma das coisas que o brasileiro não está, de um modo geral, acostumado com a ideia de envelhecer. Para ele, quem envelhece é o outro, e sempre quando você pergunta para alguém qual é a idade, né, que a pessoa começa a ficar velha, ela sempre projeta 20 anos para frente, né? Então, assim, a pessoa de 50 acha que o velho é quem tem 70. Então, assim, temos muito para aprender e desenvolver. E eu toco na questão das doenças que afetam o nosso cognitivo. Tá? Destaque para Alzheimer, destaque para demências e outras doenças, em que geralmente a gente tem uma dificuldade, o profissional tem uma dificuldade muito grande em lidar, e não só o profissional, eu acho que aqui entra uma outra questão, que é o próprio familiar que tem uma dificuldade de lidar e aceitar essa doença. Então, assim, você vê muitas vezes uma tentativa de negação, tá? Tem filmes interessantes que abordam essa questão, e que eu acho que uma das ideias da Cronossomos é que a gente possa também dar esse apoio, dar esse suporte para familiares e profissionais a lidarem com diversos tipos de debilidades. Tá? E, de alguma forma, sempre fazendo com que, sempre respeitando, eu acho que a opinião e o desejo dos idosos. Né? Sim, sem dúvida. Essas iniciativas todas, e especialmente aí no caso você dentro do setor de serviços, com toda essa preocupação, com a preocupação social e ao mesmo tempo mostrando aí o potencial de mercado, isso é uma forma de a gente trazer aqui para o programa um exemplo prático de que a lei, o Estatuto do Idoso e Adolescente, ele traz obrigações para todos. Né? E cuidar dos idosos é obrigação do poder público, é obrigação da sociedade, da família, da iniciativa privada, e daí fica aí um bom exemplo, uma boa referência para que a nossa sociedade mude culturalmente e passe a olhar com uma atenção melhor para os nossos idosos. Mauro, o nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo e a sua entrevista. Eu agradeço a oportunidade. E eu espero que também tenha a oportunidade de que empresas se interessem, né, na obtenção do selo. E, mais que tudo, eu acho que, assim, que os idosos comecem a cobrar essa certificação, porque, como diz o Estatuto, né, o idoso ele merece o nosso respeito, ele merece merece a nobreza pela contribuição e por tudo que ele viveu e nos forneceu. Exatamente. Bom, eu agradeço também a você que assistiu essa entrevista. Ela fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar toda a produção da TV Senado. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.